Olá, galera! Estamos aqui para mais uma gravação no Pod Eva, com um podcast aqui com convidados do mercado imobiliário, pessoas incríveis. Leonardo Bessa, o Bessinha, uma lenda do mercado imobiliário. Poliana Lopes e Eduardo Dornel. Eu vou deixar vocês se apresentar, falar um pouco da história de vocês aí profissional, contar um pouquinho da história da formação de vocês. Vamos começar, né? Primeiramente, eu agradecer a todos ter aceito o convite de estar aqui para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser muito legal. Vamos começar pelo Bessinha, depois a Poli e o Eduardo. Vamos começar com você, Bessa. Boa tarde, Marcela. Boa tarde aos convidados, ao Marcelo, ao Eduardo, à Poli. É um prazer estar aqui. Eu me chamo Leonardo Bessa, eu estou no mercado imobiliário desde finalzinho de 2010, início de 2011. Eu iniciei como corretor de imóveis, aonde fiquei por 4 anos como corretor e depois, em 2015, eu assumi uma gerência comercial no mercado imobiliário. E o mercado imobiliário, ele mudou a minha vida, transformou a vida minha, da minha família, de uma forma positiva, né? Porque, assim, quando você entra nesse mercado, você tem uma esperança, você tem um sonho, mas depende muito mesmo de você. Eu falo muito para as pessoas quando eu treino que é mais transpiração do que inspiração o mercado imobiliário. Eu falo assim, 90% de transpiração e 10% de inspiração. Sou casado, tenho um casal de filhos, tenho mais de 30 anos de casado e estou aí no mercado imobiliário há 16 anos, vai fazer agora. Certo. Quantos anos, Bessinha, você tá na Adão? 15 anos. 15 anos. Praticamente foi a sua história na Adão. Praticamente. É uma lenda, Eu iniciei na Adão Imóveis em 2000, finalzinho de 2010. Certo. Na época que eu ingressei no mercado na Adão, você tinha que fazer prova para entrar. Eu tive que fazer uma prova com mais de 150 questões. Olha só. Não, então, assim, para pegar plantão, depois que eu estudei essas 150 questões que eu respondi, eles faziam a correção, o que eu acertava ou não. Só depois disso eu era habilitado a poder pegar plantão. E sem Olha. contar que teria que reconhecer todos os produtos que a empresa tinha na época. Então, assim, realmente. Um Mas nível. isso me habilitou a ser o profissional que eu sou, entende? Então, assim, eu hoje vejo e agradeço na época o meu gestor que me convidou, que é o Frederico da Adão Talent. Então, assim, me ajudou, me ensinou muito. E eu só tenho, assim, realmente agradecer pela oportunidade que cada um tem me dado. Tá certo. Polly, fala um pouquinho da sua história. Apesar de ser recente, você é bem sagaz aí no mercado imobiliário, desenrolada. Conta aí pra gente na sua trajetória. Primeiramente, obrigada, Marcela, pelo convite. É um prazer estar aqui dando essas duas feras no mercado. Sou caçula, né? É, Tem só 2 anos de mercado. E o mercado imobiliário apareceu para mim através de um convite, né? Uma amiga minha, Evelyn, inclusive a amiga em comum do Eduardo, me vendo trabalhar de CLT sem ter um tempo de qualidade de vida. Ela falou: pô, olha, acho que você leva jeito para esse mercado. Por que você não entra no mercado imobiliário? E aquela pulguinha ficou ali na minha orelha, mas até então não tive coragem de abandonar a CLT. E aí, um dia, no Natal, tem um primo que tem mais de 20 anos, né, o Leandro, que tem imobiliária. Eu perguntei para ele: Leandro, o que você acha de eu ingressar nesse mercado? Ele falou 2 frases que ficou na minha cabeça e foi a tomada de decisão. A primeira é: você leva o jeito, porque você é desenrolado e fala muito. Quase não falo, né, Becinha? E a segunda é: se você entrar, você não vai querer sair mais. E aí eu tomei a decisão de entrar no mercado. Entrei na Adão, né? Então tô lá há 2 anos, entrei em maio de 2022. Eu tô lá até o momento. Eu não me apresentei, né? Meu nome é Poliana. Antes de trabalhar no mercado imobiliário, eu trabalhava com gestão de produtos financeiros, né? Trabalhei na C&A por 10 anos, depois fui para o Carrefour e depois finalizando a minha carreira de CLT no Extra. E agora estou aqui no mercado e não espero sair tão breve. fala um pouquinho então Bacana. agora, Eduardo, da sua trajetória aí. Conta aí pra Então, gente. Marcela, obrigado, né, pelo convite. Para mim é uma honra muito grande estar aqui dividindo esse momento com essas duas pessoas belíssimas aqui que eu respeito muito. E a minha história, eu vou fazer um breve relato aqui, né? Eu cheguei no mercado imobiliário no final de 2017, né? Eu cheguei a abrir uma imobiliária de sócio com uma pessoa no Eldorado, ali no Plaza Doro, né?
E a gente trabalhou ali por um ano com foco total em revenda. Logo em seguida eu recebi um convite para ir como gestor de uma imobiliária no Parque Amazonas e já com um planejamento de logo que passasse o período um determinado período como gestor, eu já me tornaria um diretor e dali, consequentemente, a gente abriria uma nova unidade aonde eu já iria como dono, 50-50, né? Então tive esse período, eu cheguei no final de 2017 e naveguei numa onda muito boa, numa onda contrária do que foi para muitos corretores, porque a gente pegou pandemia, né, Marcela? Eu Sim. peguei a pandemia, mas eu estava trabalhando um produto que foi o auge na pandemia, que era a venda de chácaras, que foi no Terra Santa, né? Onde eu tive um case lá no Terra Santa. E então eu fiquei no Terra Santa 2018, 2019, né? Então, um período que é onde as pessoas estavam todas retraídas, todo mundo dentro de casa, um medo daquilo tudo que estava acontecendo. Eu saía de casa cedo, beça. Eu entrava no carro ali por volta de 6 horas, chegava no Terra Santa 7h30, 8 horas, retornava 8 horas da noite, 9 horas. Aí chegava em casa, tudo, na época, tudo manual ainda lá, o sistema. Aí eu ia preencher as propostas manual, tudo. Acaba que assim, Marcelo, eu dormia meia-noite, 1h da manhã, no dia 6 horas, acordava de novo. Mas foi muito bom para mim, aprendi muito, né? Com toda aquela situação e tudo, e aquela velha história, né? Na pandemia, muitos venderam lenços, e venderam, o álcool em gel foi em alta e tudo, e eu estava com o produto certo. E de lá, e dessa empresa, eu migrei para 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 sabe o que que aconteceu aqui? Eu pulei uma parte aqui. Você vai ter que cortar depois, tá? Aí é mais caro editar. Isso é mais caro editar. Mas o que acontece? E de lá que eu tive um período que eu trabalhei como representante comercial, né? Foi até onde eu conheci o Barros, que hoje me indicou, né? Que é o Vinícius Barros, né? Um dos principais corretores da Adão, que é onde veio o convite para mim estar trabalhando na Adão. Mas nós trabalhamos 8 anos no ramo de representação comercial. Ele fazia Brasília, eu fazia Goiânia. A gente construiu uma história muito bacana lá, de muito sucesso. Nós batemos todas as metas, ganhamos todas as campanhas, ganhamos todas as viagens, resorts, né, bacana no Brasil, cruzeiro e tudo mais. Ganhamos até cruzeiro lá, viu, Bessa? Eu e ele. E agora voltamos, né, juntos aí agora nesse novo desafio, na maior imobiliária de Goiânia, a quarta maior do Brasil, que é a Adão Imóveis. Entendi. Quais que foram outras profissões, Bessinha? Você trabalhou em que outras áreas antes de entrar no mercado imobiliário? Quando eu falo para vocês que o mercado imobiliário mudou minha vida, não só a vida mesmo como profissional, mas minha vida financeira, né? Eu vim para Goiânia, eu sou do interior de Goiás, então me mudei muito jovem para cá em busca de um sonho, em busca de uma família, em busca de realizar os sonhos de um ser humano, né? De uma pessoa sonhadora. Então cheguei em Goiânia, comecei a morei no setor aeroporto, comecei a trabalhar na Praça do Avião, num posto de gasolina de frentista. E ali eu comecei, fiz muita amizade, eu sou muito fácil de fazer amizade, e tinha o pessoal do Tribunal de Contas do Estado que abastecia os carros ali. E aí, um certo dia, um auditor falou assim, rapaz, você é tão bom de comunicação, você não quer trabalhar no TCE, não? Eu falei, olha, eu quero. TCE, né? Então, assim, é um órgão fiscalizador das contas do governo do Estado. E eu comecei a trabalhar lá, na área de transportes. E ali do tribunal, chegou um tempo que eu não tive como continuar, porque eu era comissionado, precisava de ter alguma pessoa que apadrinhasse, né? E acabou meu contrato e eu comprei uma van de transporte escolar. Nada a ver. Comecei a trabalhar no transporte escolar. E aí a minha esposa tem um salão de beleza, sabe? E a Roberta, que é corretora, irmã do Frederico, ela foi no salão da minha esposa e falou assim, nossa, mas esse rapaz, esse marido seu, Alexandra, conversa muito bem. Fala para ele procurar o meu irmão lá na Adão Imóveis, que ele vai arrebentar lá na Adão Imóveis. Quando a Alexandra falou comigo, eu falei, não, que vendeu, não sei vender nada não. E aí eu falei, mas eu vou lá, não custa nada, porque ela me vendeu tão bem a empresa e ela me vendeu tão bem o conceito, que eu falei, eu vou lá experimentar isso. E fui numa entrevista,
não tinha terno, não sabia o que que era um HP, não sabia nada. Até o meu carro, na época, eu falei, cara, como que eu chego? Quando eu parei na porta da Adão, só via carros novos. Falei, cara, como que eu vou trabalhar nesse lugar? Isso não é pra mim não, pensei. E fui na entrevista, e não foi diferente, como até o nosso próprio CEO, né? Ele foi fazer uma especialização em São Paulo, ele ficou 6 meses numa grande empresa lá, sem positivar. E aquilo me incomodou, porque eu tinha me programado para ficar 90 dias como corretor sem vender financeiramente. E a venda não aconteceu. Então ela veio acontecer com 6 meses e 20 dias. Mas assim, depois que, como diz a Poli, depois que você é ferroado pelo mosquitinho da comissão, você não quer mais deixar essa profissão, sabe? Então, assim, hoje aí eu fiz alguns cursos na minha área. Eu comecei a fazer faculdade também, parei, não concluí. E assim, tô no mercado, igual eu falei para você, passamos momentos muito difíceis, né? Como o próprio Eduardo falou, a pandemia, nós tivemos que reinventar, porque nós não, ninguém queria ter contato com outras pessoas, então nós passamos a atender de forma remota. Nós lançamos um projeto da Opus Incorporadora no meio da pandemia, na semana de 20 de março, onde o Brasil fechou, entende, Marcela? Então, assim, foi muito difícil, mas nós readaptamos a esse novo normal, sabe? Sim. Eduardo, eu queria que você falasse um pouco das outras profissões suas antes de Ah, entrar no sim. mercado imobiliário. Ah, legal. Então, Marcelo, eu perdi meu pai muito novo, com 9 anos, né? E logo a gente se mudou para Goiânia, em 85 a gente morava aqui, fomos para Tocantins, e foi quando meu pai faleceu em 85, a gente retornou para cá. E meu irmão mais velho, já assim preocupado com a gente, acaba que ele assumiu tudo, né? Ele abriu um negócio para mim trabalhar com 10 anos, Bessa, que era uma empresa de jogos, chama Taito, aqueles joguinhos, né? Me colocou lá para me tomar conta disso lá com 10 anos. Mas, Marcelo, aí acabava que assim, final do dia, pô, se tivesse vendido ou não, era um prejuízo danado, porque eu jogava mais que vendia as fichas, entendeu? Aí eu Não dá acertava o certo. caixa com ele, A era um conta não problema. fecha. A conta não fechava, Bessinha. Imagina. E logo, isso foi um tempo que eu fiquei lá, e em seguida meu tio chamou para trabalhar com ele, né, numa imobiliária. Eu fui como office boy, na Rua 3, no centro, chamava Imobiliária Continental. E lá eu fiquei um ano. Aí foi quando eu comecei a andar, né, já de coletivo, a conhecer a cidade, tudo. E dessa empresa, eu já estava com 15 anos, eu fui trabalhar com uma empresa onde eu fiquei 19 anos lá. Eu cheguei lá em 90 e saí em 2009. Você trabalhava em que área A administrativa? área administrativa. Sempre na área administrativa e mais no final eu também tomava conta do departamento de suprimentos dessa empresa, né? Hoje se tornou uma empresa a nível internacional, né? Entendi. Então, assim, eu tive uma escola muito boa lá. Sou muito grato a eles, né? O pessoal da GR Group. Hoje tem a matriz deles fica na Ricardo Paranhos ali. Então, uma empresa bem bonita e cresceram muito, né? Então, lá eu aprendi muita coisa, sabe, Bessa? E de lá foi quando eu comecei a trabalhar com vendas. O Barros, o Vinícius Barros, que hoje está na Adão, me levou para trabalhar na empresa do tio dele como representante comercial. E lá nós arrebentamos de vender lá. Ele fazia Brasília e eu fazia Goiânia. E um segmento que não é fácil não, viu, Marcela? Porque é fixação, então você vende parafuso, porca, né? Essas pequenas, Arruela, né? então você tem que entender de milímetro, né? E aí o que acontece? E um segmento que você chega na porta do cliente, Bessa, o cara nunca quer comprar. Você chega com a pastinha lá, no sol quente, né? Você divide ali um mercado bastante competitivo. E o cara, ó, hoje eu não tô precisando de nada, não. Aí você chega, já pegava as balinhas de amendoim que tinha lá, 3 balinhas, colocava lá pro cara chupar, ia batendo um papo com ele, mas eu trouxe uma oportunidade para você, o cara acabava fazendo o pedido. E acaba que eu fiz uma história muito bacana aqui em Goiânia, de sucesso através dessa empresa, né? O mercado de Goiânia é mais complicado e tudo, né? E dessa empresa foi quando lá eu tinha o Core, né? Que é da representação comercial, foi quando o Vinícius também, né? Me convidou para ir trabalhar, para a gente estar trabalhando nessa questão de ser corretor, foi quando eu tirei o Cresce. Aí eu fiquei um tempo rodando aí, né, com a pessoa aí correlacionada a fazendas e tudo, né? E me ingressei mesmo verdadeiramente
final de 2017, né? Onde eu tive até contato, acho que vocês não sabiam aqui ainda, com venda de impacto. Vocês sabem o que é a venda de impacto? Não. A venda de impacto, ela vem muito também da múltipla propriedade. A venda de impacto é quando você atende um cliente e ele tem que tomar uma decisão ali naquele momento, né? Foi quando eu comecei no Terra Santa, né? Mas é uma técnica. É uma venda de impacto. Você tem que comprar ali naquele momento, né? Você tem que decidir naquele momento. Então, faz ali uma apresentação para o cliente, né? E depois chega para você, que é o corretor, e depois entra o closer, que vem para fechar, né? E o cara tem que tomar uma decisão ali naquele momento. Então, não é fácil não, né, Bessa? Você vendeu uma chácara, o cara não foi lá, apesar que, Poliana, ele tem 15 dias para estar trocando aquele produto. Quando ele falar, olha, eu não gostei dessa chácara, mas ali ele já assinou tudo. Assinou o contrato, fez pagamento e tudo. Eu comecei na venda de impacto mesmo, que foi nessa época lá. E de lá foi quando eu fui quer pro dizer, Terra então, Santa. Eduardo, que você saiu de vender, você vendia parafuso, deixou de vender parafuso para vender, então, imóvel. É isso. Imóvel. Vender imóvel. Mas vender é uma arte, né, Bessa? É, O Bessa sim. tem aí muitos anos aí, né? Eu também já vendi outras coisas, também já vendi Junense, fui empresária, Isso. vendia café, Aí, tinha que uma legal. cafeteria, tem Ah. algumas histórias também, tem uma trajetória aí também para chegar no mercado imobiliário. Mas você sabe Ainda que... sou uma mera aprendiz, né? Tô aprendendo todo dia com o também. Eduardo, com a Poli, com o Bessinho, ainda tô aprendendo, ainda chego lá. A Poli também trabalhou no administrativo de várias empresas, né? E depois que veio para o mercado imobiliário. Na verdade, eu trabalhei no comercial, né? Eu sempre gostei de venda. Então, comecei como promotora de cartão, né? De fazer cartão lá na C&A, né? Para o cliente parcelar ali com juros, que era a nossa meta de venda. Então, eu vendia uma possibilidade de crédito para o cliente. Totalmente diferente do que a gente faz hoje, né? A gente quer o cliente com crédito, e antes eu cedia aquele crédito, né, para o cliente comprar. Então, comecei como promotoria e depois fui galgando os passos e saí da C&A como supervisora de vendas. E sempre nesse mesmo ramo, financeiro. Já tinha a veia ali do comercial também, né? Gosto muito. É. Eu gosto muito de estar com o povo, né? Então, assim, eu gerenciei uma equipe de 33 corretores na época, né? Corretores de cartão, né? E aí, então, esse movimento de venda, de estar com o público, me encanta. Eu gosto muito de estar com gente. Porque eu acho assim, que a arte da venda é você gostar de gente. Com Né? certeza. Então, eu sempre trabalhei nessa área. Então, o mercado não foi muito diferente. Claro que é totalmente uma venda mais agressiva devido aos valores, né? Antigamente, a gente vendia um cartão com uma unidade de R$10,90. Hoje, você vende um imóvel acima de R$1 milhão. Então, são nichos bem diferentes, mas é o mesmo... no caso, buscando ali. se você tem a veia do comercial, você sabe conversar, você sabe vender o produto, né? Conhece o produto e sabe vender. Tem o jeito pra coisa. Eu acho que sim. Eu queria que, vamos começar com Bessinha, cada um falando. Vamos começar por você, Bessa, falando qual foi a maior adversidade no mercado imobiliário, qual foi o momento mais difícil? Marcela, na pandemia, conforme eu falei aqui anteriormente, para mim foi um dos maiores desafios nossos. Porque o mundo não tinha passado por aquilo ainda, né? Então, assim, e nossa profissão, a gente, até 2020, a gente não assinava contratos online, digitais, aliás. Era tudo físico, praticamente 100% físico. Então, nós tivemos que reinventar na pandemia, onde passamos a assinar os contratos digitais, onde nós passamos a fazer... As rodadas de negócio As online. rodadas de negócio surgiram ali. Por exemplo, eu fiz uma venda de um Ops Penthouse na pandemia, o cliente estava em outro estado, mas o corretor foi um decorado da incorporadora, e a gente fez a apresentação para ele via Meet, e a gente fez aquela venda, porque ninguém queria encontrar ninguém. A gente tinha medo de colocar a mão nas coisas, né? Ninguém sabia o que era aquele vírus até então. Então, assim, eu acredito que foi a maior adversidade nossa mesmo, minha, particularmente, foi a pandemia. Mas eu já estava no mercado há quase, foi 2020, né? Eu estava no mercado há 9 anos já, mas nunca passamos uma adversidade tão preocupante como essa, sabe? Aí, além de alguns percalços, por exemplo, também, que quando você inicia nessa profissão, eu até falo muito para as pessoas que eu entrevisto hoje, que eu dou treinamento para minha equipe, é a questão de estar preparado, porque você tem que fazer um investimento na sua profissão, né? Então, assim, eu mudei de ramo e eu me programei só para 90 dias.
Quando começou a vencer os 90 dias, eu não tinha feito venda, então passava muita coisa na cabeça da gente. Um pai de família, um profissional, precisava de levar dinheiro para casa, precisava. Não é só sobre dinheiro, entende? Era um sonho seu que ficava se tornando quase um pesadelo. Mas nunca desisti. As pessoas me encontravam nos plantões e falavam: esse cara deve ser rico, porque ele só fica rindo. Ele só fica. Você não tem tristeza com esse dessa. Mas é porque não ia adiantar nada, você entende? O meu cliente, nós somos vendedores. O meu cliente, ele não tem nada a ver com a minha. Ele não quer saber da minha circunstância. Com certeza. Se eu estou passando dificuldade, se eu estou com problema de saúde, com familiar. Então, assim, isso eu tive que superar. Mas o maior mesmo, eu acredito que foi a pandemia, viu, Marcelo? Sim, entendi. Vamos deixar agora a Poli dizer qual que foi a maior diversidade dela aí. Qual que foi a maior situação mais difícil que você vivenciou? No início, né? O Quando eu começo. entrei, eu dei um prazo de 3 meses para fazer a primeira venda. Como eu sempre fui de vendas, eu imaginei que ali era um prazo saudável para aprender, né, sobre o mercado imobiliário e fazer efetivamente a primeira venda. E aí, com 3 meses, dia 1º de agosto, eu não tinha feito nenhuma venda ainda. E aí, como eu tinha feito aquele combinado comigo mesmo, e também o financeiro não dava para aguentar mais, né? Eu tinha saído do último trabalho, então tinha aquela reserva, e a reserva foi acabando, né? Então, eu me dei esse prazo de 3 meses para fazer a primeira venda. E aí, 1º de agosto, eu não fiz a venda, eu comecei a procurar outro emprego. E aí, eu fiz um processo numa empresa, né, na Localiza, para gerenciar a Localiza, e já ia entrar. Só que deu um problema no meu diploma. Como era um cargo de liderança, eles faziam questão de ter o diploma. E como eu fiquei devendo na faculdade, eu não tinha pego esse diploma. E nesse período de fazer o diploma, eu fiz a minha primeira venda. Eu sempre pedindo para Deus me mostrar o caminho, se eu tinha que continuar, se eu tinha que de fato mudar, né, inventar outra coisa. E aí Deus me deu essa resposta, né, fazendo uma ação domingo de manhã no Parque Vaca Brava, encontrei uma conhecida, né, e no momento eu estava pensando já em desistir, não tinha mais aquele gosto de ficar, porque eu tinha passado os 3 meses, eu nem peguei o contato dela. Mas ela levou o meu folder. E ela falou: ó, tem uma amiga minha que quer comprar, vou te indicar. Só que aquele momento ali eu não tinha colocado muita fé no negócio, né? Porque tinha passado um tempo já e eu tava meio desanimada. E aí ela me ligou com essa cliente e aí eu convidei ela para ir no lançamento e eu fiz 4 vendas. Então, foi a minha primeira venda, foi uma super venda, né? Quando o dinheiro caiu na conta, né, Bessa? Ali eu vi que eu podia fazer. Assim, porque quando a gente faz a primeira venda, a gente sente um alívio. Opa, eu consigo fazer esse negócio, né? Então, essa foi a minha maior dificuldade, né? A diversidade de fazer a primeira venda. E graças a Deus, depois dessa primeira, a gente vem aí pontuando quase todos os meses. Muito bom. E você, Eduardo, como é que você pode aí falar pra gente da sua diversidade? Conta aí pra gente qual foi a sua maior adversidade, qual foi o momento mais difícil no mercado imobiliário para você? Sim. Então, na verdade, eu tive dois que eu tive que superar. Teve um período em 2017 que eu andava também com um corretor de fazendas. E a gente sai olhando fazenda aí, né? Brasil afora. Então, realmente, assim, foi um desafio para mim, né? Acostumado aqui a trabalhar na capital e só trabalhava com venda. E meu encantamento com venda veio do meu irmão mais velho, que sempre trabalhou com venda. E a gente sabe que venda, né, Poli? Os ganhos é o céu é o limite, né, Bessa? E principalmente fazenda. E fui viajar com esse cara, Poli, mas eu passei tanto apuro nessa viagem, porque, Bessa, nós fomos em 3. Aí, diferente do que a gente pensa, né? O cara vai hospedar num hotel bacana, tudo chegava nos hotéis lá que a gente ia passando, pegava um quarto para 3 dormir, né, Bessa? Aí eu falei: mas esse trem tá danado, né? Aí Esse foi. mercado não tá muito bom, né? E descemos, passamos pelo Tocantins, fomos pro Maranhão e tudo, e passamos um apuro danado num dia, porque as estradas lá, Bessa, você roda 100, 150 km de estrada de chão, 200 km de estrada de chão, e esse carro quase acabando, essa caminhonete quase acabando o combustível. Meu Deus. E no escuro, na estrada de chão. Mas assim, deu tudo certo, mas passamos um apuro, né? E o outro que eu te falei, que são 2, foi essa questão da pandemia, que na época foi muito bom para mim, Marcela. Porém, a empresa onde eu estava trabalhando, ela fez um período promocional lá, Bessa, que o cara comprava e não teria correção durante 2 anos. Mas agora você imagina isso na pandemia, né?
que o IGPM, né, que corrigia, tava altíssimo, altíssimo. Poli. E ficou 2 anos sem corrigir. Depois corrigiu tudo de uma vez. Aí isso foi um problema para mim, né? Porque imagina só, você paga uma prestação de R$ 1.000, ela vai e sobe aí 30%, vai para 1.300 de um mês para o outro, né? Então isso é muita coisa, né? Então eu tive muito problema com isso, né? Mas tive a sabedoria de contornar isso tudo, mas foi bem difícil para mim. Foi uma coisa, foi um marco na minha carreira profissional, viu? Como Entendi. corretor. Agora eu queria que cada um falasse, contasse uma história engraçada aí no mercado Aí é o imobiliário. Bessa. Vamos começar com o Bessie, que eu acho que ele deve ter várias. Já Escolhe conta a uma, minha aí também. escolhe uma boa aí. Ah, tem muitas histórias bacanas, mas uma que veio à minha mente agora, eu estava em um plantão ali no Parque Flamboyant, de uma incorporadora chamada Consciente, o produto chama Vista Parque Flamboyant. E chegou um casal, né, o senhor bêbado, caindo de bêbado. Meu, E ele falou assim, chegou gritando no stand, falou assim, eu queria olhar os apartamentos aí. Eu fui atender ele e eu vi que estava um forte teor de álcool. E eu falei, pois não, senhor. E ele estava assim, até calambiando, sabe? meu Deus. E mostrei o decorado para ele. Ele falou assim, ó, você vai lá em casa que eu quero fazer uma proposta. Eu liguei pro meu gerente e falei, cara, contei a história para ele. Ele falou assim, mas vai lá. E aí eu fui marcamos, né, posteriormente de finalizar o plantão, fui na casa dele. Morava ali na 55, ali, 56. E aí, quando chegou lá, ele tinha coleção de pinga, de cachaça do Brasil todo. Ele falou assim, olha, Bessa, você vai ter que tomar umas comigo aqui antes. Falei, meu Deus do céu. Tomar pinga, rapaz, eu nunca bebi pinga. E aí eu falei, não, seu... Eu não vou falar o nome dele, porque às vezes ele vai estar assistindo. É melhor não comprometer. Aí eu falei, não, seu fulano de tal. Eu não bebo, não. Ele falou, não, se você não beber, eu não vou comprar. Eu falei, meu pai do céu. Beleza, aí Mas eu tomei uma cerveja, dosinha, Bessa? tomei outra dosinha, tomei a terceira, e com gente conversando. E ele falou assim, olha, eu quero colocar esse apartamento aqui em troca daquele lá e voltar a diferença. Ele já tinha tomado umas 5, 6 doses de cachaça. E eu falei, meu Deus, como que eu vou embora? Eu moro aqui no Jardim Goiás, eu moro aqui no Jardim Europa, do outro lado da cidade. Mas assim, foi para uma boa causa. Eu tirei a proposta da forma com que ele quis. O metro quadrado geralmente é assim, né? Ele valorizando o imóvel dele, desvalorizando o nosso. Tirei a proposta e rodamos o contrato. Ele falou assim, ó, você vai assinar lá na minha fazenda. Eu falei, meu pai do céu. E Aí era o Alambique. Aí eu liguei pro Fred, né? Que é o diretor, um dos sócios do Grupo Padrão Imóveis. Quando eu falei, Fred, eu tô com o meu carro com o IPVA vencido. Como é que eu faço? Ele falou, não, a gente vai lá. Eu falei, nossa, que bacana. E era um dia de um outro lançamento nosso, da Encortadão. E a gente foi lá em Jaraguá, na fazenda dele. E o Fred tinha um carro com as rodas 20, rebaixado. E ele falou assim, Bessa, tem estrada de chão? Eu falei, não, 0 de estrada de chão. E tinha uns 5 km de estrada de chão. E aí, beleza, nós fomos lá. Quando chegamos perto da fazenda dele, tinha um riachozinho assim. Quando o Fred foi passar, quebrou o para-choque do carro dele. Até hoje eu ouço isso dele reclamando. E beleza. Aí ele falou assim, olha, vocês vêm assinar o contrato, vocês vão trazer a família de vocês. Porque eu vou matar um porco, eu vou fazer isso, fazer aquilo. E a Alexandra, minha esposa, tem salão de beleza, e a esposa atual do Fred era corretora. E tinha um lançamento em Goiânia. Uhum. Beleza, quando chegou nós dois lá sem as esposas, ele já gritou lá de baixo, lá da sede dele. Cadê as esposas de vocês? Falei, meu Deus do céu. Aí, A venda vai cair. eu cheguei e falei assim, falei pra ele, seu fulano, a minha esposa falou, não pode levar esse contrato embora, eu não vou assinar nada, não. Eu falei, meu pai do céu. Aí ele endureceu, sabe? E eu falei, caiu, assim, e agora? Aí, nisso o Fred deu uma saída e conversou com a esposa dele. Falou, fala pra ele, não fazer isso não, a gente veio de longe. Aí ela chamou ele lá e falou assim, olha, fulano, você não faz isso com os meninos, não. Não, eles vão ter que dormir aqui então. Só assino segunda-feira, isso era no sábado de manhã. Mas aí, graças a Deus, a mulher dele convenceu ele. Assinamos o contrato, saí de lá com dinheiro no bolso e todo mundo ficou feliz no final de semana. Gente, Ele porque ficou mais rico e nós porque fizemos uma venda de um valor muito, muito expressivo na época. Entendi. Então valeu toda essa saga. Valeu todo o sacrifício. Aí já pagou o para-choque, deu tudo certo. Até hoje ele fala, mas eu não paguei para-choque não. Eu falei, olha, isso aí são ossos do ofício. Faz parte, caramba. Entendi.
Tá certo, cada figura, hein? Você ainda deu moral pro bêbado. E o bêbado tinha grana mesmo. Muito dinheiro. Não, até hoje ele compra imóveis, sabe? Aí, assim, acaba que a gente, quando você assume a gestão, você acaba, o próprio Eduardo sabe, a própria Poli sabe, foram gestores, você acaba que você tem que dedicar, ajudar o seu time. Então, acaba que você perde muito a questão de, o foco em ter o cliente para atender final, porque o objetivo da gente, na verdade, não é esse. É contribuir com o nosso time, com as pessoas que trabalham com a gente. No final das contas, deu tudo certo. Deu tudo certo. Eduardo, conta aí uma história engraçada aí do tá. mercado imobiliário. Então, tem várias aí, mas eu lembrei de uma vindo pra cá. Uhum. Sei que esse cara é amigo meu e cliente. É Então, melhor na hora não que eu falar o contar nome. o nome, eu não vou Tem falar. nome. Mas na hora que Não eu contar, ele vai saber que é ele, mas comprometer, né, as ele é muito pessoas. amigo e tá tudo certo, né? Além de ser um grande amigo, é um cliente. Como o começo, como é para todo mundo, o começo você sabe que não é fácil, né, Bessa? Então, assim, logo que cheguei no Terra Santa, eu cheguei numa situação muito desconfortável lá, né? Tinha perdido bastante coisas, né? E tudo, né? E meio que vendendo almoço para comprar a janta. E aí, um dia, cheguei de lá à noite, um cliente falou, cara, vamos lá amanhã cedo para nós resolver um negócio. Esse cara falou comigo que já era 11 horas da noite, Bessa. Vamos cedo pra lá amanhã, que eu quero ver a chácara e tal. E agendei com o cara, a gente ir no outro dia. Eu falei, cara do céu, será que essa gasolina vai dar pra ir? Mas eu pensei, eu vou chegando lá, eu converso com o meu gerente lá, né? E ele me arruma uma grana lá pra me voltar. E fui, Bessa, pra lá, com esse cara. Aí pensei assim, ele vai marcar da gente encontrar em Trindade, que eu sei, marquei com muitas pessoas em Trindade, que o Terra Santa é logo após o Trindade. E, e de lá ele vai me seguindo. Aí quando chegou lá, como não tinha asfaltado ainda, faltava tinha 5 quilômetros de chão, ele falou, não, vou deixar meu carro aqui no posto, nós vamos no seu carro. Aí eu olhava a gasolina e falei, eu tô lascado, esses caras aqui dentro. Bessa, parece que foi um trem. Pô, olha, a hora que nós entramos, porque é de Trindade até a estrada de chão, Bessa, tem mais 10 km ali. E fomos. Aí quando a gente tava indo, ele, ó, cara do céu, tem como se apertar um pouco aí? Eu tô precisando ir no banheiro. Aí eu falei, meu Deus do céu, Marcelo. Aí eu, não, beleza então. Aí eu pensava, Bessa, se eu acelerar esse combustível, carro, e esse cara faz dentro do carro. E ele na minha cabeça falando pra mim correr, e eu tinha que equilibrar a gasolina que tava acabando, e, né? E a velocidade e a vontade do cara realmente de ir no banheiro, que era a opção 2. Aí eu tô lascado, moço, e entrei nessa estrada de chão nesse carro no 18. Falei, se esse trem acabar, acabou. Eu dou um jeito aqui, né, Bessa? Mas tem aqui, moço, olha, não, faz acabar a gasolina, vai ter, moço, olha, no meio do mato aí. Aí, cara, e tocamos, Marcelo, Deus é maravilhoso, viu? Foi a gota. A hora que eu cheguei no paliozinho lá, na época eu ainda tava no carrinho do meu irmão, né? Que tinha falecido. Eu comecei lá com esse carro. Quando eu encostei, Poli, foi a gota. O carro parou lá dentro do Terra Santa, ele correu pro banheiro, a gasolina acabou lá. Porque aí eu fui atender o cara, aí já pra mostrar a chave, a gente já foi na caminhonete do Terra Santa e tudo, né? Aí eu deixei a chave pro meu gerente pra ir mandar, pra dar um jeito de abastecer o carro e tudo, aqueles já bateu lá, já acabou a gasolina lá, Bessa, foi a conta. E deu tudo certo, esse cara chegou lá e o melhor de tudo, ele gostou, comprou a chácara, cara. Ó, bom foi demais. Mas não foi fácil não, viu, Bessa? Pensa num 10 km comprido, menino. 10 km suando dentro do carro, essa gasolina acabando. Mas deu certo. Né? Corretor, gente, corretor, se não for pro céu, ninguém vai não. Né, Bessinha? Verdade. Deus. No final dá tudo certo, deu tudo ainda certo, bem, né? vendemos a chácara, né? E, Poli, conta uma história aí boa. Mas quase não tem história engraçada, né? Tem. Nesses 2 anos. Mas aí eu, ouvindo a história do Eduardo falando do número 2, eu lembrei de uma ocasião recente agora. Um cliente também muito amigo meu, amigo pessoal. Inclusive, eu não saio da casa dele. E a gente foi fazer uma visita no empreendimento para ele efetivar a compra. Ele falou, olha, Poli, tô apertado, eu preciso fazer o test drive aqui. Naquela condição também era o 2. E aí ele foi lá no banheiro. A sorte é que a gente tava na área de lazer. Porque eu pensei, se fosse lá em cima, no apartamento, que era o decorado, não tinha água ainda. Né? Então ia ser uma vergonha para ele e pra gente, né? Porque não tinha como ali dar descarga, né? Então a sorte é que ele
fez o test drive na área do lazer. E como o empreendimento já tinha sido entregue, né? Então ele conseguiu fazer ali e a gente conseguiu efetivar a venda. Mas falando esse número 2, quando dá vontade, não tem Não jeito. tem jeito, não. Não O tem como. cabra, ou ele corre ou ele sai cagado. É verdade, é isso aí. Entendeu? Mas o cara comprou, pô? Comprou, Ih, comprou. O então tá tudo importante certo, é O isso, né? importante- deu certo. E diz que o número 2 é dinheiro, né, Bessa? Então tá tudo certo. Vamos embora. Bom, eu queria que vocês falassem para quem está começando aí no mercado imobiliário, né, uma dica, algo que pode acrescentar aí. Vou começar com Bessinha, que é a lenda aí do mercado imobiliário. O que você diria para quem está começando? Marcela, na verdade, assim, todo começo é muito difícil mesmo, tá? Começo de um casamento não é fácil. Começo de um curso superior não é fácil. Começo de uma profissão também não é fácil. Eu passei momentos difíceis, até quero que você me dê a liberdade para falar, assim, quando passaram meus 90 dias que eu não tinha feito venda, meu filho pequeno, Leonardo Filho, e eu chegava em casa, a primeira coisa que ele fazia era assim, papai, o senhor vendeu? Eu falei, não, meu filho, o papai vai vender. No outro dia, da mesma forma. E assim sucessivamente. Um dia eu cheguei na minha esposa e falei assim, amor, fala pra ele não me perguntar mais não, porque acaba que me deixava triste aquilo. Mas assim, de certa forma, me dava mais gás, mais força para eu trabalhar mais ainda, entende? Então, assim, esse mercado transforma a vida das pessoas. Esse mercado transformou a minha vida. Eu não conhecia mar, eu não conhecia avião, eu não conhecia outros países. Contando um pouquinho atrás, quando eu trabalhava com transporte escolar, Marcela, eu deixava os alunos no colégio dinâmico. E um dia eu falei, pô, será que meus filhos vão estudar aqui? E meu filho estudou no dinâmico, hoje está na UFG. Então, assim, o mercado muda a nossa vida. Mas depende muito de você. Eu falo muito, é transpirar trabalho, pessoal. A receita do bolo, você sabe o que precisa ser feito. Precisa utilizar as formas de prospecção bem feita. Se você utilizar, não tem segredo. O resultado vai vir. Mas nós precisamos de fazer a colheita, o plantio, para que a colheita aconteça. Sim. Vou deixar a Polly falar. O que você dá de dica aí para quem está começando no mercado imobiliário? Olha, como a Bessa falou, o início é muito difícil, né? Ainda mais quando a gente vem de um mercado diferente, até você aprender, né? Porque eu falo aprender porque são várias formas, né? De postura, de como se falar, de como se vestir. Acho que até isso impacta muito, né? Um fechamento de uma venda depende muito da forma como você está vestido, né? Principalmente nós mulheres, né? A gente tem que ser, não pode ser, né, vulgar, né, com decote e tudo. Então, assim, tudo isso é uma dificuldade. Às vezes a pessoa entra no mercado imobiliário e não tem nem condição financeira de, às vezes, comprar uma roupa ali, né, um pouco mais social. Então, o que eu deixo de... Uma palavra que eu acho que define esse início é ser resiliente. Né? O mercado imobiliário, se a gente não for resiliente, a gente não consegue permanecer. Porque assim, a gente passa por vários problemas, né? Às vezes a gente está com um contrato rodado lá, o cliente para assinar e a venda cai. Né? Então a gente tem que ter ali aquele momento de luto, que eu acho que faz parte, né, de toda a dificuldade, mas é levantar a cabeça e continuar em frente. E sempre plantar. O que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Não é um mercado que você faz uma venda todos os dias, mas a venda que você faz durante o mês, ela compensa todo o trabalho. Então você tem que estar aí fazendo vários planos, né, de fazer ação, de ligação, ter vontade de fazer. Né? Porque muitas das vezes a gente acha que o corretor, para a gente ver ali os momentos bons que a gente tem, né, de celebrações, que é fácil. E não é. O mercado imobiliário, ele não é fácil. E a gente só permanece quem tem força de vontade. Então, se a gente for resiliente, a gente consegue obter um resultado legal. Vou deixar o Eduardo também falar o que ele deixaria aí de dica para quem está começando. Sim. Então, hoje a gente se depara com muitas pessoas que vê o corretor e tudo, né? Vê ali na rede social e às vezes elas acham, poxa, eu vou me tornar corretor também. E vem com um pensamento, Marcela, que ser corretor é que o cara vai ficar rico, mas ele não sabe realmente da realidade hoje do que é ser um corretor. Então, a dica que eu dou para você que quer iniciar uma carreira no mercado imobiliário e ter sucesso, que você venha realmente corpo e alma, disposto a pagar o preço. Porque o corretor hoje ele tem que estudar muito, né, Bessa? Ele tem que entender de economia no Brasil, não só no Brasil, no exterior. Eu tenho vários clientes no exterior. Então você tem que entender o que está acontecendo fora
e o que está acontecendo no seu país. Você precisa saber de muita coisa, saber né, do que a gente trabalha hoje, que é IPCA, com IGPM, demanda uma dedicação muito grande de estudo, né? E muitas das vezes, Marcela, a gente vê as pessoas assim, vou me tornar corretor, mas quer ter a corretagem como um bico. Cara, não vai. Não tem como. Eu tenho um serviço aqui, eu vou levando ali até eu acertar uma venda, ganhar um dinheiro para mim migrar definitivo para a área imobiliária. Não é assim. Eu até costumo dizer que não tem miséria no mundo que resista 10, 12, 14 horas de trabalho dia, né? E o corretor precisa trabalhar dessa forma. Então, que a pessoa venha e se entregue de verdade, porque essa profissão é uma profissão maravilhosa. Essa profissão é uma profissão honrosa, digna. Uma profissão que mudou minha vida, sabe, Bessa? Ela mudou minha vida para melhor. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ser corretor de imóvel, de atuar nesse mercado. Muito bom. Então é isso. Muito bom. Eu queria que vocês falassem sobre, vocês acham que melhoraram hoje o prestígio, o respeito com relação à profissão de corretor, até porque a gente tem que saber dominar diversos conhecimentos, né? Seja de arquitetura, de economia, até psicologia também, entender de Sim. gente, de Sim. técnica de venda também, né? Muitas coisas que você tem que ir aprimorando, lapidando, né, para se tornar um bom corretor. Mas vocês, em algum momento, tiveram preconceito e vocês acham que hoje existe um respeito e um prestígio melhor na profissão de corretor? Pode começar, Marcela, Bestinha. o que acontece? Em todas as profissões, né, em todos os segmentos, tem os bons e os maus profissionais, né? Então, o mercado imobiliário não é diferente de algumas áreas e tem assim, no passado ele foi muito prostituído. Então, assim, a gente hoje, por exemplo, Goiânia, nós temos aqui a 15ª região do Cresce, né? Então, assim, é muito fiscalizado a questão do profissional ter ou não o certificado para ser habilitado ou não. Isso eu acho que deu um pouco mais de credibilidade à nossa área. Então, assim, a gente sempre fala para as pessoas, quando for fazer uma transação imobiliária, procurar um profissional habilitado, procurar uma consultora, uma imobiliária séria. O Adão sempre fala para a gente que se for preciso dele atravessar a rua, né, para ele fugir de um cliente, ele prefere fechar as portas. Então, assim, essa sinceridade com os clientes, nós, como profissionais, temos que ter. Não é só a venda pela venda. Então, assim, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que a questão de um profissional habilitado, Goiás, ele está muito na frente de outros estados em relação ao profissionalismo do corretor de imóveis. Sem contar a questão dos investimentos que são feitos, né, nos treinamentos, na qualificação dos profissionais. A nossa imobiliária, só para você ter uma noção, ela tem um portal chamado GoUp, onde o corretor é um curso de pós-graduação gratuito. É uma série de Netflix, ele pode se aperfeiçoar diariamente para ser um profissional melhor, entende? Sim, eu acho que também a busca pelo conhecimento é importante, você dominar, né, essas áreas, esses conhecimentos, mas também é muito importante você zelar pela honestidade, pela transparência, porque um bom profissional, ele sempre vai ser indicado. E um profissional que não tem o conhecimento necessário pode vir a prejudicar o seu cliente, né? Todo dia eu aprendo um pouco, na imobiliária, com a Poli, com o Eduardo, com o gestor, além de buscar também assistir os vídeos, mas é muito importante esse estudo para você saber o que você está fazendo e você realmente saber orientar o seu cliente da forma correta para não vir ter um prejuízo. Justamente. Não é só vender, é o sucesso do cliente, né? Marcela, o sucesso dele é prosperar, dele ganhar dinheiro, não prejuízo. Eu costumo muito falar o seguinte para os clientes que eu atendo, que eu participo na mesa com os meus corretores. É assim, o cliente tem que entender que o corretor de imóveis, ele é um profissional como um médico dele. Ele escolhe, o cliente, ele pega seu plano de saúde, ele escolhe um médico lá, ele cria uma afinidade, uma confiança. Assim tem que ser o profissional. Porque é como você falou, o corretor de imóveis, ele tem o poder de fazer o cara transformar a vida dele. Através de um bom investimento, através de uma boa compra, entende? Então, assim, essa transparência vai fazer perdurar o bom profissional, o bom corretor de imóveis. Sim.
E vou para você, Polly. Você sempre foi apoiada aí na corretagem, como que foi? E hoje você enxerga a profissão com mais prestígio? Sim, eu fui apoiada, né? Tanto pelos meus amigos quanto pelos meus familiares. Mas assim, a gente vendo história, né? Ouvindo as histórias dentro da imobiliária, antigamente a profissão de corretor de imóveis não era bem vista. Era como aquele cara que não deu certo em nada, ele se torna corretor. Então ficou um pouco disso ainda, um resquício disso pra gente. Mas é como você falou, Marcela, a corretagem, ela não aceita amadores. A gente tem que estar buscando todo dia conhecimento, estudando, buscando as ferramentas de aprimoração, porque assim, a gente quando está atendendo um cliente, a gente vira de fato o médico dele. Porque quando a gente vai no médico, a gente confia no que ele fala. Ó, você tá precisando de melhorar isso e isso. E o cliente também sente essa confiança na gente. Então a gente acaba sendo um psicólogo, arquiteto, um vendedor, né? Então, sim, a gente tem que ter esse domínio para poder fazer com que o cliente faça uma boa compra. Muitas das vezes é um cliente que vai investir, que a gente tem que fazer com que ele ganhe dinheiro, ou um cliente que vai realizar o sonho do primeiro imóvel. Né? Então a gente tem que ter muito isso. E antigamente as pessoas não viam isso com bons olhos, né? Talvez por algum passado, né, que o pessoal vendia, talvez que não tinha o Cresce, né, não tinha essa profissionalização, né, mas hoje eu vejo que se o corretor ele não se profissionalizar, ele não tem espaço no mercado. Então hoje eu vejo que é uma profissão tão bem aceita quanto outras, né? E é uma profissão muito bonita, né? E eu sinto muito prazer e orgulho de falar que eu sou corretora. Então, onde eu vou jogar um vôlei, vou tomar um café, vou tomar uma cerveja, eu falo que eu sou corretora, que para mim é um orgulho ser corretora, né? Acho que o mercado imobiliário desses 2 anos me mudou muito, né? Então, amadureci muito e espero chegar aí ao nível do Bessa, com 15 anos de mercado, com esse vigor todo, né, de venda. E vou deixar Muito agora bom. pro Eduardo falar aí o que que você acha que melhorou na profissão, se como que foi para você, se teve alguma objeção, preconceito ou teve incentivo. O que que você enxerga no mercado imobiliário, na profissão como corretor hoje? Então, conforme eu acabei de dizer, essa profissão, para mim, ela é uma profissão muito honrosa, né? É uma profissão, eu tenho orgulho de falar que eu sou corretor, igual a Polly estava falando, sabe, pô, Bessa? Então, onde eu arrumo meu carro, o cara sabe que eu sou corretor. Eu vendo para ele também, viu, Bessa? Na panificadora, onde eu corto o cabelo e tudo, Meu né? cabelo? É, né? É, o cabelo? É. Faz o Esse. paralama, né, Bessa? Onde faz os paralamas no salão. Mas o que que acontece? A gente tá, a cada ano que passa, Marcela, a gente tá ficando melhor e mais bem visto no mundo, o corretor de imóvel. Por exemplo, esses dias eu estava até estudando, né, o tanto que o corretor de imóvel é respeitado nos Estados Unidos. É. E isso, graças a Deus, tá tomando forma pra gente também, sabe, Bessa? Porque a gente cresceu demais profissionalmente, a nossa profissão, né? Até mesmo com essas feiras, igual eu já tive no Conecta em São Paulo já, né, 2 vezes, entendeu? Que é a maior feira de imóvel que tem no Brasil. Então a gente vê que o tanto que veio de informação e inovação para isso, aonde profissionalizou mais ainda, né, as pessoas que atuam nessa profissão. E hoje a gente chega aí, Marcela, né, Bessa, graças a Deus, o mercado imobiliário goiano sendo visto e considerado um dos principais do Brasil. Se eu não me engano, nós estamos chegando em quarto lugar aí, né? Então, assim, eu atribuo isso ao profissionalismo mesmo. Sim, Goiânia está se tornando aí é a segunda melhor cidade para se morar. Já cresceu muito em metro Referência. quadrado, já subiu, né, de patamar. Antes você tinha um dos metros quadrados mais baixos. E reforçando a questão de você não ter vergonha, de você ter orgulho de ser corretor, é sempre uma oportunidade de você captar um cliente, de você fazer uma venda. Porque onde Verdade. você for se relacionar, se sociabilizar e as pessoas, quanto mais você divulgar e falar que você é corretor, você tá ali podendo fazer um network, podendo fazer uma venda, né? Então é sobre isso. Eu queria que cada um falasse aqui para mim qual que foi o maior aprendizado de vocês no mercado imobiliário. Vamos começar com a lenda. Conversa, sempre começando com Betinha.
Assim, ao longo desses 15 anos meus, a gente aprende muito diariamente. Mas, assim, teve um que me marcou muito. Eu fui fazer uma ação no Parque Flamboyant. E ali eu captei um casal. Eu captei um filho e uma mãe dentro de uma caminhonete. Eu abordei eles com a garrafinha de água. Falei, vem conhecer o nosso decorado. E eles, não, a gente tá com pressa, não tem interesse. Falei, sem compromisso. Eles estacionaram a caminhonete, foram lá, viram o decorado. Falei, olha, amanhã meu pai vai vir para olhar esses apartamentos com você. Falei, tá bom. Aí no outro dia, você vê, eu jamais, até pela questão de ser cristão, jamais julguei alguém pela aparência, jamais vou julgar as pessoas. O goiano, ele não é pessoa de... o goiano não gosta de aparecer. É diferente de muitas outras pessoas de outros estados. O goiano tem dinheiro, mas ele não quer mostrar que ele tem dinheiro. E ali no dia seguinte chegou um senhor muito humilde, com a calcinha surrada, muito humilde mesmo, barba a fazer, um boné de propaganda de posto de gasolina, uma botina suja, sabe? E aí fui atender ele pegou e falou assim, olha, eu quero 2 apartamentos. Apartamentos nós estamos falando em 2012, apartamentos de 1 milhão, quase 1 milhão de reais, que foi o The One, da Souza Andrade. E aí eu mostrei os apartamentos, ele falou assim, Bessa, eu quero 2 aqui. Eu achei, falei, gente, pensei assim, né? A gente às vezes acaba sendo um pouco tomé, né? Tem que ver para crer. Falei, tá bom, manda esses documentos aqui que a gente roda o contrato. E ele pegou um celularzinho Nokia na época, bem pequenininho assim, fez uma ligação, falou assim, manda os documentos para essa pessoa, o Bessa, assim. Aí falou assim, a minha secretária vai mandar os documentos para você. E aí, chegaram os documentos, a gente finalizou, tinha uma pessoa com muito lastro, uma pessoa muito importante dentro da cidade de Jaraguá. E aí o filho dele me ligou e falou assim, ô Bessa, um negócio, um médico, falou assim, olha, quero te agradecer, meu pai ficou muito seu fã. Você sabe que o meu pai tem um problema de saúde de estado terminal? Eu falei, não, doutor. Eu falei, meu pai, a gente levou ele no mundo todo para cuidar de um câncer. E meu pai está nos últimos dias. E o sonho dele era dar um apartamento para mim e um para minha irmã. Nós somos médicos. Eu falei, nossa, doutor fulano de tal. Doutor Samuel, até vou falar o nome dele. Eu falei assim, eu falei, nossa, eu observei o seu pai, achei um homem muito simples. Ele não tinha mais os órgãos, ele estava com a bolsa de coloscopia, né? Uma bolsa de... Ele não tinha mais o seu intestino. E aí, nem água ele toma. E eu ofereci água algumas vezes, café. Aquilo me marcou muito. Falei, gente, assim, por que me marcou? Porque às vezes o vendedor, o Marcela, ele que julga as pessoas pelo vestir, pelo falar, pelo carro que ele anda, ele tá fadado mesmo ao fracasso. Porque a gente não deve julgar ninguém pela roupa, pelo vestimento, pelo carro, você entende? Pelo tom, pela fala. Ele era um homem de linguajar simples, sabe, o Eduardo? Mas aqui me marcou muito. Aí eu fiz amizade com os filhos dele. E passou poucos dias, assim, foi um aprendizado quando eu falei para você. Passou poucos dias, ele faleceu. Mas ele falou assim, ele falou assim, olha, enquanto eu não realizar o meu sonho, que é dar um apartamento de presente para os meus filhos, eu não vou... mas ele nunca, em momento algum, ele me contou a doença que ele tinha, sabe? A gente subiu de escada e ali ele andava uns 5 degraus, ele parava e falava assim, espera um pouquinho, meu filho, moço. E a gente esperava, eu ficava sem entender que esse velho tá cansado, né? Não sabia de nada. Meu Deus. Mas assim, então aquilo eu aprendi muito. Falei, cara, a gente não deve julgar ninguém por nada. Era um milionário, era dono de postos de gasolina, dono de fazendas, de supermercados, era dono de quase a metade da cidade lá de Jaraguá que ele mora. Olha só, sensacional a história, hein? Baita Bacana. baita aprendizado. Vou deixar a Polly falar qual foi o maior aprendizado no mercado imobiliário. Acho que o maior aprendizado, na verdade, foi assim, uma forma de ver diferente a vida. Porque como eu trabalhei sempre com vendas, a venda era fácil, né? E no mercado imobiliário não é fácil. Então, acho que o aprendizado é a gente ser humilde. Acho que a gente tem que ser muito humilde, né? Muitas das vezes a gente acha que a venda tá feita, que a gente fez tudo que pôde e sempre cabe mais. Então, o que o mercado imobiliário me deixa como um aprendizado isso que você falou, Bessa, foi muito importante, é não julgar as pessoas e ser sempre humilde. A gente não sabe de tudo.
Se a gente acha que a gente vai chegar no atendimento, que a gente sabe tudo, a gente chega com arrogância, a gente acaba perdendo a venda. Então, o mercado, ele é um mercado amplo, mas a humildade sempre tem que prevalecer, tanto nossa, né, em atender um cliente, seja ele simples, seja ele um cliente de alto padrão, mas a gente tem que se sentir igual, né? Não pode deixar a soberba passar a cabeça. Acho que isso que o mercado me deixa como grande lição. Verdade. Né? Humildade nunca é demais. A gente, independente do voo, de onde a gente chegar, eu acho que uma coisa que a gente pode carregar aí na vida é humildade, né? E eu acho que é uma forma até de se manter. Sim. Marcela, assim, a questão da humildade, assim, eu tinha menos de 2 anos de corretor quando surgiu essa situação. Então, mas eu sempre tive, meus pais me criaram na questão de respeitar o próximo, na questão da própria humildade em si mesmo, sabe? Então, assim, mas aquilo foi muito, quando eu falei para você, assim, que eu estava começando aquela profissão, e assim, de certa forma, até você acaba ficando assim, será que esse cara tem condição de comprar esse tanto de trem, né? Porque nós estamos falando aqui de quase 2 milhões de reais há 9 anos atrás. Não, há 19, né? Não, em 2012. Mais de 10 Há anos. 12 anos 12 anos, atrás. 12 anos. Então, assim, mas foi uma lição que serviu, até mesmo hoje, como gestor, há muitos anos, há mais de 10 anos, serve para a vida da gente, sabe? A questão que a Entendi. Paula falou, humildade, ligado ao conhecimento, ligado a sua força de vontade, acho que não tem como não dar certo, não. E vou deixar agora o Eduardo falar qual que foi o maior aprendizado no mercado imobiliário. Então, o meu foi justamente nessa época da pandemia, porque aquilo mexeu muito com o meu emocional, porque as pessoas, essa questão do vírus, conforme o Bessa falou, a gente não sabia lidar com aquela situação, e ao mesmo tempo que a gente ficava sabendo que as pessoas estavam sendo entubadas, que vinham a falecer, eu estava naquele mesmo tempo realizando sonhos de outras através da sua segunda moradia, né, que foi a compra das chácaras. E é até um pouco parecido com a do Bessa. Eu sempre ia para lá de manhã e sempre fui muito preparado, né? E lá tinha uma situação, por ser chácara, então eu já levava ali dentro do carro água, refrigerantezinho pequenininho, bolacha, porque até que você fazia todos os condomínios que você sentava na mesa com o cliente, era 2 horas no mínimo. Aí você tem uma criança junto, aí a criança só começa a chamar para ir embora, tá com fome e tudo, então ali eu tinha a bolacha para dar, Um né? kit de socorro. O kit socorro. E me chamou muita atenção de um casal que um dia chegou lá no parque para comprar. E eles muito humilde mesmo, igual o Bessa falando, né? E eu coloquei no meu carro e tratei igual tratei todos. Eu vendi lá para diretor da Oi, de pessoas, né? Para grandes empresários me compraram para investir lá. E pessoas no exterior também, né? Vendi muito para fora. E eu fui atender aquela família, mas uma família muito humilde, sabe, Polly? E nós fomos, eles foram no carrinho deles atrás, eu não quero nem falar o que que é aqui, e tudo. E eu apresentei todo o condomínio para eles quando a gente sentou, Bessa, para falar sobre valores e tudo. Ele falou, Eduardo, o condomínio que eu mais gostei foi o Monte das Oliveiras. Aí eu, meu, nossa, que bacana. Você tem 4 chácaras, uma do lado da outra lá? Aí eu falei, tem. Marcela, e ele falou, então, me mostra. Aí a gente entrou no mapa, já tinha andado lá tudo, eu mostrei pra eles e eles compraram 4 chácaras minha de uma vez, né? Nossa. E uma família muito humilde, sabe, Bessa? Mas e forma de pagamento? Eles pagaram 50% do negócio à vista. Então eu entendi que ali eu estava vendendo um sonho de uma família, Bessa, onde eu acredito que eles juntaram aquele dinheiro há Uma vida, muito né? tempo Uhum. e foi lá fez essa compra comigo. Então, assim, foi muito legal esse período porque eu me deparei com situações tipo a dessa família e eles saíram de lá super feliz e aquilo eu aprendi muito com aquilo, sabe, Marcela? Inclusive foi até um mês de recorde meu lá, eu vendi 24 unidades no mês. Eu consegui fazer 24 vendas no mês. Mas graças às 4 deles que eles compraram, né? Então é isso, aquilo me serviu muito assim eu aprendi muito com aquela situação, né? E realmente é o que o Bessa falou, a gente não deve julgar as pessoas por vestimento e pelo carro.
Bom, vamos ter que encerrar, né? Vamos deixar aí cada um dar um recado final e deixar seu Instagram devido ao tempo. Não vai dar pra gente prolongar muito. Vou começar com Bessa. Deixa um recado aí e seu Instagram. O recado é o seguinte: foco, atitude e persistência. Com essas três palavrinhas, você pode ter certeza que você vai atingir o seu objetivo, tá bom? Agradeço a Marcela, agradeço o Eduardo, a Poli. Meu Instagram é Leonardo Bessa. E muito obrigado por tudo, Marcela. Eu que agradeço. Poli, deixa seu recado e seu Instagram. Então, acho que como recado fica a constância e a disciplina, né? A constância de sempre fazer o trabalho, independente da situação, né? Às vezes a gente perde uma venda ou algo do tipo e a gente acaba deixando ali aquilo transparecer na gente. Mas se a gente tiver constância e disciplina para fazer o que tem que ser feito, a gente chega no sucesso, né? Meu Instagram é Poli Lopes, né? Poli com 2 L's e Y, ponto Lopes. A gente está aí disposto a ajudar todo mundo. Obrigada. Deixa o recado, Muito Eduardo, bom. e o seu Instagram. Quero muito te agradecer por essa oportunidade, Marcela, de estar aqui nessa tarde, né? Com esses dois maravilhosos aqui, o Bessa e a Poli. Foi uma tarde muito agradável, né? Onde dividimos aqui nossos conhecimentos. E o recado que eu quero deixar para você que está chegando nessa profissão é que você venha realmente de corpo e alma, como eu disse atrás. E que o nome do game é disciplina. É disciplina, é fazer o que tem que ser feito, mesmo se a pessoa não amanheceu o dia, Bessa, não tô bem, você tem que ir lá e fazer o que tem que ser feito, né? Então que você venha, que você tenha disciplina, perseverança e que você vai conseguir trilhar uma carreira de sucesso nesse mercado aqui como a gente. Bom, E eu o quero... meu Instagram, posso deixar, Deixa seu Marcelo? Instagram, por Que é favor. sucesso, viu, Marcelo? É o Eduardo Dornel, segue a gente lá. Tá Obrigado. certo. Eu quero novamente agradecer a participação de vocês. Muito bom o bate-papo aqui, muito conhecimento, experiências trocadas, né? Bagagens de vida. Quero pedir para quem não estiver seguindo o Instagram aí, do Podeva, vai lá e segue @PodEvaOff, bem como vai lá no canal do YouTube e se inscreva no canal, no Podeva, né? Vocês fizeram aí a tarde ser muito divertida, com conhecimento. Vocês fazem o ambiente de trabalho também ser mais descontraído e leve, né? Quero agradecer de estar na Adão, estar trabalhando com vocês, que são pessoas que a gente aprende e dá risada também. Vamos encerrando por Obrigado. aqui, já que se esgotou o tempo. Fique por dentro, assista tudo que o canal Podeva tá trazendo para vocês, que tem muita coisa bacana e legal. Tchau, tchau, galera.